Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, senhor presidente, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ, há um grande ato em defesa das universidades públicas. O Estado do Rio de Janeiro, e aqui, a parte da capital do Estado, por ter sido também Distrito Federal e a proximidade também do antigo Estado do Rio, isto fez com que aqui nós tivéssemos um grande número de universidades federais. A presença de universidades federais no Estado do Rio de Janeiro, ela é grande e não mobiliza para os seus cursos apenas alunos residentes no Estado do Rio de Janeiro. As universidades aqui recebem alunos que são aprovados nos concursos, nos vestibulares, de várias partes do nosso país. E nós estamos vendo o sucateamento das universidades públicas em decorrência do abandono com que são tratadas pelo governo federal. Uma forma que eu digo de privatizar é sucatear. Vemos os hospitais universitários das universidades federais enfrentando graves dificuldades, deixando ou precarizando a formação dos profissionais de saúde e, simultaneamente, deixando de atender a população. Quando olhamos as universidades estaduais, o UERJ, o ENF e o ESO, percebemos que não apenas em decorrência da chamada calamidade financeira, o tratamento que vem sendo dispensado ao longo dos últimos anos, as universidades estaduais representa o pensamento do governo em relação ao papel da universidade. Ensino, pesquisa e extensão. Esse é o papel da universidade. A pesquisa científica e tecnológica, a inovação. Há, portanto, no nosso país e no nosso Estado, um projeto deliberado, no sentido de aniquilar o papel que cabe às universidades públicas. Porque, se de um lado as universidades públicas federais e estaduais estão sendo aniquiladas, as universidades particulares experimentam um crescimento de tal ordem que fundos de investimentos internacionais estão aqui investindo na compra das nossas universidades. Aliás, a educação à distância, a comercialização da graduação, a redução de custos
a educação à distância experimenta também um crescimento muito grande. O lucro tem sido a principal meta daqueles que não têm nenhum compromisso com qualquer modelo de desenvolvimento para o nosso país. E imaginar que as universidades particulares recebem recursos públicos, programas que são programas importantes, são o ProUni e o FIES. Mas se porventura o ProUni e o FIES, se eles enfrentassem a mesma redução de investimentos que verificamos nas universidades públicas, seguramente nossas universidades particulares não estariam valendo tanto. E o pior, e basta, senhor presidente, verificar, aqueles que levam os seus sonhos para as universidades particulares, aqueles que acreditam na educação como fator de inclusão, aqueles que se sacrificam para colocar seus filhos numa universidade particular, aqueles que acreditam de que a partir dali haverá a inserção no mercado de trabalho em nível superior, se decepcionam. É muito grande, mas muito, o número de graduados nas universidades particulares que não encontram inserção no mercado de trabalho. Conseguem o chamado canudo de papel num dia, usam as becas das formaturas, jogam para o alto o chapéu e no dia seguinte caem na real. A inserção no mercado de trabalho com uma velocidade maior e num percentual muito mais expressivo, a inserção se dá a partir daqueles que cursam as universidades públicas. Porque, comparativamente, as universidades públicas são melhores do que as universidades particulares. Mas agora, com a agravante do ensino à distância, fazendo com que não haja nenhuma preocupação das universidades particulares com a qualidade da educação ou com o resultado daquela graduação para aquele que se sacrificou para conquistar o canudo de papel. O governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual, os governos já demonstraram que têm um projeto. E aqui no estado do Rio de Janeiro, quando olhamos a situação da Universidade Federal ou das universidades federais, nós constatamos o descaso. Mas, em relação às universidades estaduais, e temos convivido aqui nesta casa, na Comissão de Educação, com o corpo docente e o corpo discente, alunos e professores, pessoal administrativo, terceirizados. É uma situação que representa uma denúncia grave
porque atesta a irresponsabilidade do governo. Imaginar que depois de tantos anos de criação, a UESO nem campus tem. Como um governo que pode prezar o nome de governo convive com este descaso. Mas quando recebemos aqui, na Comissão de Educação, representantes das universidades estaduais, com todas as dificuldades, com todas as agruras, eles ainda demonstram alguns resultados os mais auspiciosos, demonstrando a importância, por exemplo, da UESO na Zona Oeste, da UENF no Norte e Noroeste do Estado. Vossa Excelência acompanha de perto, deputado Jânio Mendes. Vossa Excelência está lá vendo como uma universidade no Norte Fluminense reflete os resultados até na região dos lagos. E a nossa UERJ, com todos os seus polos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, a frente que se forma hoje na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em defesa das universidades públicas, merece ser prestigiada, mas, acima de tudo, representa a mais contundente denúncia contra um governo, ou contra dois governos, o federal e o estadual, que, distantes que estão dos interesses maiores da população, pelo menos produzem um sentimento. Eu me lembro, para encerrar, senhor presidente, e falo isso com alguma amargura, que havia um desenho animado chamado Hipopótamo e Tico-Mico. Não sei quem conhece. Era o hipopótamo e o mico. E eles tinham a máquina do tempo. E diante de dificuldades, eles tinham a possibilidade de avançar ou recuar no tempo. Tenho certeza absoluta, senhor presidente, que se o povo brasileiro, ou pelo menos o povo do estado do Rio de Janeiro, dispusesse dessa máquina, ela seria utilizada imediatamente para avançar no tempo, para que toda a população pudesse se livrar do desgoverno que está aí. Muito obrigado, senhor presidente.